Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Honebergers. Ricardo Richter aqui para a primeira análise on-chain de 2024, que começou extremamente movimentado. O Bitcoin fez aí 6% no primeiro dia do ano, né? Se tornando o ativo que melhor performou aí, né? Dentre muitos do mercado financeiro tradicional que a gente conhece. E tivemos aí já notícias, boatos de rejeição do ETF da SEC, outras pessoas aí contando dias aí para que essa aprovação venha logo. E isso movimentou bastante o preço do Bitcoin. Vamos trazer hoje a luz, né, do que aconteceu dentro da blockchain. Tivemos um flash crash no Bitcoin, vamos comentar isso também. A moeda acabou caindo aí cerca de 10% nos últimos dias, e isso teve um motivo muito claro, e a gente vai olhar isso aqui através das on-chains. Vou puxar já a minha tela. Vamos começar aqui pelo meu site, tá? Fazer aquela propaganda rápida. 21 lições sobre Bitcoin, já está aqui disponível na nossa loja. Todos eles são e-books e materiais de estudo. Neste momento estou editando a série Fundamentos, onde a gente fala de fundamentos de Bitcoin, mercados e criptomoedas, né? Os conceitos essenciais e fundamentais que levaram à concepção do mercado de criptomoedas. Alguns dessas revistas, né, já estão aqui disponíveis no nosso site. Vamos falar de investimentos, vamos falar de dinheiro, vamos falar de economia. Ao longo aí de 2024, vários desses materiais vão ser lançados, beleza? Vamos entrar aqui já para o nosso material de análise. A gente teve o Bitcoin atualmente em $43.900, e aí saiu essa notícia, foi ontem, tá? No dia 3/1. Eu ia gravar o vídeo de análise on-chain ontem mesmo, tradicionalmente, nas quartas-feiras, mas eu resolvi segurar justamente porque aconteceu esse fenômeno aqui dessa notícia que eu estou comentando na tela. E o que acontece, né? A notícia sai com esse título aqui, com essa manchete, dizendo que o Bitcoin cai 10% com rejeição de ETFs. Eu não acho que isso seja verdade, tá? Pelo menos não uma verdade completa, e a gente vai olhar isso através dos dados diretamente da rede Bitcoin. E eu já vinha alertando aí desde a metade de dezembro, aí, quando a gente começou a ver o preço do Bitcoin subir, acima de R$200 mil, que a gente poderia ver sim uma correção até para 180, 185 mil reais, quando a gente olha o que está acontecendo lá dentro das informações da blockchain. Então, vamos olhar um pouco disso. Eu comentei isso no Twitter, tá? Até foi antes de ver essas notícias aí que saíram. Porque o que acontece? Para mim é muito simples, tá? Nuvens densas antecedem chuvas fortes. O que acontece? A gente tinha um estado de blockchain onde a gente tinha mais de 95% das UTXOs em lucro, né? E esse foi o maior valor em 2 anos. Esses últimos 2 anos foram marcados por um bear market bastante profundo, e é natural que no final desse período, né, após a gente ver aí uma série de prejuízos em massa, a gente vai olhar em dados mais profundamente aqui. Eu larguei a thread no Twitter, você pode conferir lá, essa thread foi lançada ontem, e aí hoje, né, como eu deixei para gravar o vídeo hoje, fica mais fácil para a gente olhar ali pelos dados do Glassnode, porque daí a gente tem a correção e a gente vê o que aconteceu hoje. Então, mais de 95% das UTXOs em lucro. É natural que as pessoas queiram vender essas moedas, e moedas entrando para o mercado forçam o preço para baixo, beleza? Isso aí é oferta e demanda. Você que está no mercado há mais tempo, você já entende. Então, esse percentual de TXOs em 95% de lucro, ele também corresponde ao maior número de moedas de bitcoins em lucro em 2 anos, tá? A gente teve aí cerca, né, de 17,5 milhão de bitcoins em lucro, né? Criando uma força de venda massiva para as pessoas que buscam trocar aí Bitcoin e outras criptomoedas por moeda fiduciária, por Tether, até simplesmente para fazer uma negociação aí no momento que é positivo fazer a venda. Nós temos um número muito grande, tá? A gente vai abrir gráfico e vai olhar isso. Quando a gente olha para esses valores em dólar, tá? Quanto que estava sendo, que tamanho que é esse lucro não realizado que a gente tem dentro da blockchain do Bitcoin, a gente chegou em cerca de 474 bilhões de dólares em lucros não realizados. Novamente, esse é o tamanho da força de venda, né? Essa é a pressão que a gente vê, que é criada na cabeça dos investidores quando a gente vê
tamanhos, né, lucros. A gente não via esse valor aí faziam 2 anos, né? E essa força de venda aí é natural. Quando a gente olha um pouco mais profundamente nesses valores, a gente busca aí quanto desse lucro foi realmente colocado no bolso, quanto desse lucro foi realizado. Então, a gente está vendo aí a marca de mais ou menos 600 milhões de dólares por dia atualmente, nessa semana aí sendo realizados, depois de 2 anos onde a gente teve picos aqui, a gente pode ver no gráfico, de mais de $1 bilhão de prejuízo por dia. Então, é natural que as pessoas queiram ver o seu dinheiro dando frutos, né? E não apenas colhendo esses prejuízos como havia acontecido anteriormente. Quando a gente olha num horizonte de mais longo prazo, a gente vê aí que o capital segue fluindo para dentro da blockchain do Bitcoin através do aumento do preço realizado. O preço realizado são essas barras azuis que estão aí na tela. Tem essa linha vermelha é o all-time high, tá? Que são $24 mil. A gente vai olhar o gráfico ali depois mais profundamente. E enquanto a gente vê aí notícias do ETF se aproximando, é natural que mais capital flua para dentro da blockchain e que esses valores aqui aumentem, beleza? Vamos olhar aqui já diretamente no gráfico, tá? Os últimos 3 meses trouxeram aqui na linha branca o Bitcoin saindo de 27 mil para $42 mil, né? Fazendo um pico de quase $45 mil. E essa linha vermelha que eu comentei, ela é o all-time high, tá? Acumulado. É o all-time high que fica registrado aqui para a gente ter noções aí de como que o preço está atuando. Então, a gente tem um aumento aí significativo do preço realizado nesses últimos 3 meses, porque houve sim uma grande fluidez de capital institucional e de outros investidores pessoais para dentro da rede. Me chamou a atenção, tá? Essa semana também Stock to Flow, porque Stock to Flow está chegando perto de uma zona conhecida que é a zona de 0,38, tá? A deflection 0,38, 0,4, que é esta linha aqui no gráfico, que ela já foi visitada em outros momentos, né? E esses outros momentos eram considerados o fundo do Stock to Flow. Então, naquela época, esse era o momento de melhor acumulação possível de Bitcoin para você que quer fazer aqui essa negociação de comprar no fundo do Stock to Flow e vender aqui na zona vermelha. A gente entrou no que era o fundo passado, porque nesse bear market a gente fez um novo fundo lá em 0,15. Ok? Tudo perfeito, tudo certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a pouco, para você que está achando que o preço do Bitcoin já correu demais, quando a gente olha para o Stock to Flow, ele ainda apresenta uma boa oportunidade de negociação. NUPL, que a gente sempre gosta de trazer aqui, olha o que está acontecendo no NUPL. Tá? Saímos lá da nossa zona marrom, viemos para a zona verde e aconteceu, né, o que a gente havia previsto aqui no mês de novembro, quando a gente no mês de dezembro, desculpa, no começo de dezembro, exatamente um mês atrás, quando a NUPL cruzou aqui, a gente havia comentado aqui na análise on-chain que provavelmente ele ficaria brigando aqui, e é justamente isso que está acontecendo, tá? Se a gente olhar aqui num espectro mais longo também, a NUPL está nos possibilitando fazer uma análise aqui mais fiel do mercado aqui, do que está acontecendo, porque o preço do Bitcoin está para aumentar devido a essa demanda institucional que está por vir, tá? Supply and Loss contra Supply and Profit, aqui a gente vê justamente o que aconteceu, tá? Tínhamos 17,5 milhões de Bitcoins em lucro, agora temos 16,7. 16,7 ainda é um valor elevado quando a gente olha nessa série histórica como um todo. Esse reajuste que a gente viu aqui saindo, tá? Vamos botar na semana mesmo. Esse reajuste que a gente viu saindo aqui é natural quando a gente olha num espectro de tempo mais longo. O preço, quando a gente tem muitas moedas em lucro, lucros são realizados, tá? E isso acaba criando essa oscilação de preço. Aqui estão os lucros não realizados, né? E os lucros não realizados, 474, e já caímos para 436 no dia de ontem. Temos também aqui na parte de supply, tá, e transações, é importante a gente olhar aqui justamente o percentual dos UTXOs em lucro e prejuízo, que é justamente o que a gente comentou ali na thread. Então, dia 1 de janeiro, abrimos o ano, dia 1 de janeiro, 94,94% em lucro, 4,70% em prejuízo, tá?
95,03 no dia 2 e 4,6 no dia 1. Aqui, ó, a gente desceu para 89,9, o que é um valor elevado ainda quando a gente olha na série histórica, tá? Quando a gente olha até no último mês aqui, a gente vê que esse valor de 89 ele é muito próximo do que a gente já vem vendo anteriormente. Então, isso é uma liquidação normal, isso é uma liquidação padrão do mercado, não tem nada a ver com pedido de rejeição ou ETF ser rejeitado, tá? É normal esses reajustes acontecerem, como a gente viu ali, as pessoas passaram muito tempo em prejuízo e querem ver o lucro depois desse tempo todo. Me chamou a atenção aqui, tá? Até porque a gente comentou bastante em 2023 essa métrica, o balanço de Bitcoin total nas exchanges, fazendo aí o menor valor de 5 anos e abriu o ano em queda livre, gente. Olha aí, ó. Abriu o ano em queda livre, vamos botar aqui os primeiros 7 dias do ano, a gente vê aí já movimentos de queda neste padrão. As pessoas estão realmente ainda falando not your keys, not your coins. Esse ensinamento foi levado muito a sério e as pessoas estão, de fato, tirando seus bitcoins de corretoras mesmo, com um incentivo a negociar aí bastante grande com a vinda de ETF. Para a gente fechar nossa análise, nossa primeira análise do ano, tá? Começamos aí o ano no all-time high da dificuldade de mineração. Então, é a época mais difícil da história do Bitcoin de se achar novos blocos e receber novas recompensas. O que eu quero dizer com isso? Está precisando de muito poder computacional para a gente fazer isso, tá? Não fizemos um all-time high desse ano, o último all-time high é do ano passado, do dia 24 de dezembro, com 607 exahashes por segundo. Atualmente, estamos aí em 562 exahashes. Provavelmente, veremos novos all-time highs aí recentemente. Este foi o primeiro vídeo de análise on-chain do ano. Amanhã tem Crypto Warpath com o nosso querido Rodrigo Borges e vamos trazer atualizações aí, vamos falar de ETF, porque essa é a notícia quente da semana. Vou ficando por aqui. Se você gostou do nosso canal aí, gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. A gente tem conteúdo semanal e informações privilegiadas diretamente da blockchain.